Bom, em direito penal, hoje a gente vai falar sobre as causas excludentes de ilicitude e a ilicitude como um todo. A gente vai falar causa por causa, não só as legais, que são legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, como as causas supralegais, que na verdade é uma só, que é o consentimento do ofendido. Estes são os pontos 4.5.4 até o 4.5.5.5 do edital da Polícia Civil de Minas Gerais de 2018 para o cargo de delegado de polícia. Bom, em primeiro lugar, o que é a ilicitude? Se a gente for partir do conceito analítico dogmático de crime, de que crime é o tipo penal ilícito e culpável, a ilicitude, portanto, é o segundo pressuposto do crime. A ilicitude, ela pode ser entendida como esse juízo de antijuridicidade, essa relação de contrariedade entre a conduta e o ordenamento jurídico, entre a conduta e a norma. A ilicitude pode ser formal, que é justamente essa previsão de uma norma prescritiva como criminosa, que narra uma conduta criminosa, ameaçadora de sanção, como pode também ser a ilicitude material, que é a efetiva lesão ao bem jurídico ou a ameaça de lesão àquele bem jurídico tutelado pelo direito penal. A gente já falou no vídeo sobre a tipicidade, da relação entre tipicidade e ilicitude, e falamos que a teoria consagrada no ordenamento jurídico brasileiro é a ratio cognoscendi, proposta por Maier em 1915, que diz o seguinte: a existência do tipo penal dá indícios da existência da ilicitude. Significa que quando há tipo penal, há ilicitude sempre? Não. Não é sempre, porque temos justamente as causas excludentes da ilicitude previstas no artigo 23, além do consentimento do ofendido como uma causa supralegal. Então, vamos começar pela primeira causa excludente de ilicitude, que é a legítima defesa. Legítima defesa que encontra previsão no artigo 25 do Código Penal. Vamos fazer a leitura. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Bom, quais são os elementos, então, da legítima defesa? Os elementos objetivos são todos aqueles que estão no artigo 25. Portanto, a agressão injusta, atual ou iminente, que afronta direito próprio ou de outrem, e os meios que devem ser moderados e necessários. O que é meio moderado? O que é meio necessário? O meio moderado é aquela agressão que você vai fazer até cessar a agressão. A partir do momento que você passa a agredir, quando já cessar da agressão, você está se valendo de um meio imoderado e, portanto, o seu excesso ele é extensivo. Ele se estende mais do que ele deveria se estender, portanto, ele é extensivo. O que é um meio necessário? O meio necessário diz respeito à qualidade da sua defesa. O que é que você vai utilizar para agredir outra pessoa que está se valendo de uma agressão injusta? Por exemplo, se uma criança, porque o inimputável, ele pode agredir injustamente, nada impede, o seu discernimento ou a sua ausência dele, nada tem a ver com o fato dele agredir injustamente alguém, o que é plenamente possível. Então, exemplo, uma criança ou uma pessoa com deficiência mental, valendo-se de uma barra de ferro, está iminentemente indo te bater. E você, muito mais forte do que a criança ou da pessoa com deficiência, em vez de empurrá-la, o que faria cessar a agressão, prefere sacar uma arma e desferir 10 tiros contra aquela pessoa. Aquele excesso de se valer da arma para repelir uma agressão de uma barra de ferro em que uma criança está segurando aquela barra, ela é, na verdade, o agente está se usando de um meio desnecessário, não precisa dele, bastava um empurrão. Então, aquela pessoa que se valeu de um meio desnecessário, que diz respeito à qualidade da defesa, agiu em excesso intensivo, ele usou meios desnecessários. Estes são os elementos objetivos, enquanto o elemento subjetivo ele está ligado à consciência do agente de que está efetivamente agindo em legítima defesa. Ele não pode praticar um fato típico
sem saber que está agindo em legítima defesa. Porque se ele praticar um fato típico sem ter esta consciência, o fato será ilícito. Ele deve ter plena consciência de que está agindo naquela situação em legítima defesa. A ideia da legítima defesa, o instituto, ele está um pouco atrelado à ideia de Kant, no sentido de que aquela conduta deve ser acobertada pelo direito. Até porque a legítima defesa, ela está ligada ao princípio da autoproteção e da reafirmação do direito. Bom, espécies de legítima defesa. Temos 4. A legítima defesa real, que é a legítima defesa que a gente vê de forma muito clara do artigo 25, a legítima defesa típica, tradicional, digamos assim. Temos a legítima defesa putativa, que é quando o agente acha que está numa situação que lhe permite agir em legítima defesa, mas isso só está ocorrendo na cabeça dele, porque ele errou sobre uma situação de fato, ou sobre a existência ou o limite daquela causa de justificação, daquela excludente de ilicitude, e, portanto, ele incorreu em erro, achando que poderia agir em legítima defesa, quando, na verdade, a situação não permitia tal atuação. Tem a legítima defesa sucessiva, que nada mais é do que a legítima defesa da legítima defesa. Perdão, essa é a legítima defesa recíproca. É a legítima defesa da legítima defesa. Ela não é admitida no ordenamento jurídico porque acontece que elas são agressões injustas recíprocas, o próprio nome diz. Então não tem como o direito acobertar esse tipo de conduta. A legítima defesa sucessiva, por sua vez, é a legítima defesa do excesso, que pode ser intensivo ou extensivo. Em ambos os casos de excesso, a legítima defesa em relação a este excesso, ela é cabível. Então, exemplo, A chega no bar com uma garrafa de vidro quebrada para agredir B. B, percebendo que iria ser agredido com esta garrafa de vidro, pega uma barra de ferro e começa a bater violentamente e sem parar em A. A, então, sentindo todos aqueles golpes e vendo que ele não tinha outra alternativa senão sacar a sua arma e desferir um tiro em A, faz isso e acaba matando B. Veja, ele iniciou uma agressão injusta, porém, o agredido reagiu de uma maneira completamente desproporcional, portanto, aquele que começou a agressão injusta vai poder se defender legitimamente do excesso. Essa é a legítima defesa sucessiva. É possível legítima defesa contra o estado de necessidade? Não, porque o estado de necessidade não é uma agressão injusta, é uma agressão justa, digamos assim, porque a conduta está cobertada pelo direito. Agora, é possível legítima defesa real, que é a propriamente dita, constante do artigo 25, contra uma legítima defesa putativa, que é aquela imaginária que só está acontecendo na cabeça do agente? Aí sim, aí é possível. Por quê? Porque a legítima defesa putativa, ela vai ser uma agressão injusta. Por mais que o agente ache que ele pode agir, no mundo dos fatos ele não pode. E a agressão justa na cabeça dele é injusta no mundo dos fatos. Bom, legítima defesa, basicamente isso. A leitura do artigo 25 ela é muito boa para compreender todos os elementos objetivos e o subjetivo extrai-se do próprio sistema finalista que percorre todo o direito penal brasileiro. Estado de necessidade, portanto, artigo 24 do Código Penal, é um direito em face do Estado para aplicar a excludente de ilicitude. Vamos ler o artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Bom, no estado de necessidade, há dois bens jurídicos em conflito. E, dada essa situação, somente um deles irá sair ileso, digamos assim. A lei, o Código Penal brasileiro, permite sacrificar um bem para salvar o outro, desde que
eles sejam de valores desiguais. Como assim? O Código Penal brasileiro, ele adota a teoria unitária, que exige que o bem sacrificado deva ser de menor ou igual valor para ser um estado de necessidade justificante. Então, logo, o meu bem, ele deve ser mais valioso do que o bem sacrificado. Exemplo, vida versus patrimônio. Eu posso salvar a minha vida em detrimento do patrimônio de outrem, porque patrimônio e vida são bens jurídicos desiguais e a vida prevalece nesse caso. Há uma outra teoria, que é a teoria diferenciadora, que diz que se o bem sacrificado for de menor valor, é estado de necessidade justificante. Mas se for de igual ou maior valor, é estado de necessidade exculpante, excluir culpabilidade. O Código Penal brasileiro não coaduna com essa teoria, mas o Código Penal militar adota a teoria diferenciadora. Portanto, guardar que em termos de estado de necessidade, o Brasil, no Código Penal brasileiro, adotou a teoria unitária. Nós não temos, portanto, a figura do estado de necessidade exculpante. Bom, espécies. Estado de necessidade pode ser defensivo quando você ataca a própria fonte do perigo, mas pode ser também agressivo quando você sacrifica um bem de um terceiro que nada tem a ver com aquele estado de necessidade. Elementos objetivos, perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio alheio, cujo sacrifício não era razoável exigir-se. Elemento subjetivo, o agente deve efetivamente saber que está agindo em estado de necessidade. Se ele age sem saber que assim está agindo, o fato será típico e ilícito. Lembrar que, apesar do Brasil ter adotado a teoria unitária, ele prevê uma causa de diminuição, chamado de cláusula de barreira. É uma causa de diminuição mesmo, a qual está prevista no parágrafo 2º, que é quando o bem sacrificado ele for de maior valor. Diz o seguinte: embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Então, pode ter uma redução de pena, mas isso não significa que é a figura do estado de necessidade exculpante. A cláusula de barreira, ela está no parágrafo 1º, que diz o seguinte: não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de agir, quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Artigo 24, parágrafo 1º. É a figura basicamente do garantidor que consta do artigo 13 do Código Penal. Ainda temos estrito cumprimento do dever legal, que são basicamente aqueles que têm o dever de agir, mesmo que a conduta pareça ilícita, ela está, na verdade, cumprindo um dever. É o caso, por exemplo, de delegados de polícia ou policiais militares que adentram um domicílio para efetuar um flagrante, por exemplo. Em tese, ele estaria cometendo o crime de invasão de domicílio, mas a partir do momento que ele ingressa naquele domicílio para cumprir um dever legal, qual seja a prisão em flagrante, aquela conduta, embora aparentemente típica, e de fato ela é lícita. Lícita porque consta de um estrito cumprimento do dever legal. Temos também o exercício regular do direito, que é quando uma conduta ela é suportada pelo direito e isso faz com que ela não seja ilícita. É o caso, por exemplo, de jogadores de futebol ou lutadores de boxe que acabam desferindo golpes e socos e pontapés aos adversários, fazendo com que a conduta seja aparentemente uma lesão corporal. Contudo, essa conduta é lícita porque é advinda de um exercício regular do direito, faz parte daquele esporte que haja determinados contatos corporais e, eventualmente, esses contatos podem gerar danos à integridade física. É um exemplo de exercício regular do direito.
são condutas que, fora daquele contexto, seriam crimes, mas como está num contexto da licitude, essa conduta vai ser lícita. Bom, por fim, vamos falar sobre o consentimento do ofendido. O consentimento do ofendido é considerado uma causa supralegal da ilicitude. Ela ocorre em qualquer crime? Não. O ofendido, ele pode dispor de determinados bens disponíveis, mas os indisponíveis, o consentimento do ofendido não será relevante. Um outro ponto importante é que, quando o consentimento consistir elementar do crime, por exemplo, estupro, a conduta não será ilícita, mas sim atípica. Antes mesmo de aferir o juízo da ilicitude, já vai excluir a culpabilidade. Porque, pensem, uma conjunção carnal com o consentimento da ofendida não é estupro, mas sim sexo, já que ela está consentindo com aquele ato. Não há que se falar num constrangimento da vítima para que ocorra a conjunção carnal. A vítima, de livre e espontânea vontade, quis transar com aquele indivíduo, portanto, não há fato típico sequer. Não é preciso chegar até a ilicitude para concluir isso. Agora, se o consentimento não faz parte da elementar do tipo, aí sim nós podemos falar em excludente de ilicitude, como, por exemplo, um furto em que tenha o consentimento da própria vítima em subtrair aquele bem. O fato pode até ser típico, já que há uma subtração de coisa alheia móvel, mas já que a vítima concedeu essa subtração por livre e espontânea vontade, o fato, embora típico, não vai ser lícito. Como eu disse, não ocorre em todos os crimes, uma vez que os bens devem ser disponíveis e não indisponíveis, e o consentimento não deve ser elementar do tipo, porque se for, o fato será atípico e não lícito necessariamente, já vai parar no espectro da tipicidade. Bom, licitude, ilicitude, melhor dizendo, e suas causas de exclusão da antijuridicidade, eu acho que os pontos principais foram trabalhados aqui.